partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, prezado ouvinte, bom dia a você que nos assiste pela rede social. Nós estamos novamente no ar porque desejamos estar aqui examinando essa preciosa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, para que nós possamos estar nos inteirando com o Sagrado Livro e possamos ter a Bíblia como nossa suprema composição, para que nós possamos obedecer a Deus. Nós estamos aqui para estudar o Sagrado Livro, não importa a sua denominação, a igreja que você frequenta, nós queremos estudar o livro sagrado e por isso cumprimentamos você com muita alegria. Estamos novamente no ar. Queremos orar com você antes de iniciarmos o estudo da Bíblia. Hoje temos a presença do pastor Ivan para nos ajudar nos esclarecimentos, com a sua sabedoria, e agradecemos muito a Deus essa oportunidade. Vamos orar então? Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que nos acompanhe nesta manhã. Estamos muito gratos pelo cuidado que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela sua benevolência em nos dar mais uma oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra, por ter perdoado as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas negligências e por nos colocar novamente no ar para ajudar a cada um de nossos ouvintes e de nossos assistentes. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, dando-nos a companhia de Teu Santo Espírito e que nós possamos estar aqui esclarecendo e nos animando no Teu santo amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena. Vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis, hoje também linkado com o Facebook da irmã Maria Joaquina. Então estão transmitindo simultaneamente para os dois, e depois esta mensagem fica gravada no canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, para que você possa compartilhar, para que você possa estar estudando com um pouco mais de profundidade algum tema, algo que nós falarmos aqui e que chame a sua atenção de uma maneira especial. Então, o nosso intuito é estudar a palavra de Deus, como a irmã Jo até colocou na oração, porque quando nós estudamos, nós entendemos primeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós
tenhamos êxito, que nós venhamos a completar os nossos sonhos, a realizar os nossos planos e projetos. Tudo que Deus deixou na Bíblia, Ele deixou para que nós vivamos melhor. O próprio Jesus Cristo, Ele diz que os seus mandamentos não são pesados, não são para trazer angústia, não são para trazer dor, não são para trazer sofrimento, não são difíceis de se cumprir, né? Então, tem pessoas que falam assim: nossa, mas a vida cristã é tão difícil. Não é não, a vida cristã não é difícil, pelo contrário, a vida sem Cristo é difícil. A vida sem a palavra de Deus, ela é mais complicada, ela é mais problemática. Agora, não quer dizer que o cristão também não tenha problemas. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Ele teve aflições no mundo. A questão é como saber lidar, como saber administrar os problemas, as adversidades e as aflições deste mundo, de maneira a superá-las e a ter paz mesmo em meio às aflições. Não depender das circunstâncias para que nós tenhamos paz, para que sejamos felizes. Nós não podemos depender das circunstâncias deste mundo, e lembrando que a felicidade não é uma permanência, ele é um estado, ele é um sentimento. Né? Assim como todo sentimento, ele não é permanente. Às vezes falha, né? Até falando dessa questão, no Brasil principalmente, a interpretação latina coloca muito a expressão do amor como sendo um sentimento. A perspectiva bíblica é que o amor é um mandamento. Hoje nós vivemos um problema muito sério. Por quê? Problemas relacionais. Porque as pessoas não compreendem o amor, acham que o amor é sentimento, e se ele for sentimento, é claro que ele não vai ser nem permanente nem estável. Né? Agora, como mandamento, não. Ele não muda, ele permanece, né, mesmo diante das aflições e dos problemas. Então, quando nós interpretamos corretamente, quando nós compreendemos melhor a palavra de Deus, aplicando esses ensinos em nossas vidas, nós vamos viver melhor. E esse é o intuito de Deus. O que Jesus fala em João 10, eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Vida abundante, né? Vida plena, né? Uma coisa que é o desejo de Deus para nós. Hoje nós estamos aqui para comentar algumas questões da Bíblia que são meio controvertidas na interpretação, que nem o pastor falou, latina, né? Para a vida, morte e eternidade. Como os textos às vezes não dizem exatamente as vírgulas, né? O problema, quando nós tratamos, né, desse tema, vida, morte, eternidade, e tratando das passagens bíblicas controversas, né, normalmente a controvérsia vai estar na interpretação humana. É claro que não há controvérsia na escrita bíblica. Nós temos que lembrar que a escrita bíblica é direcionada por Deus através do Espírito Santo. Então, por isso que eu me aprofundei em me especializar nas línguas originais bíblicas, em hebraico e grego, né? O aramaico, que são poucos textos em aramaico, mas que ele é praticamente um dialeto do hebraico. Então, nós temos questões do texto original, das perdas de tradução, das interpretações erradas de cada texto por falta de conhecimento e falta de cultura. Né? Não considerando a cultura, falta de cultura, como eu digo, não é que nós não temos cultura, não é isso. Não existe ser humano sem cultura, cada um tem a sua. Né? Às vezes é muito diferente, mas tem. Mas tem. A grande questão é que a Bíblia não foi escrita dentro do nosso aspecto cultural. Então, se eu não compreender o contexto cultural da sua época, da sua escrita, e direcionado pelo Espírito Santo para interpretar e colocar essa interpretação nos dias de hoje, eu vou ter muitas dificuldades com o texto. Né? Então, o que nós temos que pensar? Eu gosto de 2 textos de Oséias, que para mim eles são assim, muito chaves
com essa questão, e depois um texto que Jesus fala em Mateus também. Mas em Oséias capítulo 4, né, Deus fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Depois, no capítulo 6, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, primeiro, o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai levando à má interpretação, vai levando ao desânimo, vai levando à desesperança. Né? Por quê? Aquilo que eu confiava, aquilo que eu interpretava, aquilo que eu entendi não é verdade, mas eu absorvi como verdade. E quando não dá certo, daí eu fico decepcionado. Só que eu tenho que entender que eu estou decepcionado comigo. Foi eu que interpretei errado. Né? É por isso que lá no capítulo 6, ele fala, olha, conheçamos, esse é um primeiro momento, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Este prosseguir é para a vida, é a vida inteira. Nós estamos aprendendo a cada dia, cada vez mais, e não importa o seu vínculo denominacional, a sua igreja, o seu tempo de conversão, o seu tempo de relacionamento com Deus, né? A sua idade biológica, nada disso importa, né? Todos nós estamos aprendendo o tempo todo, e isso vai ser a vida inteira, e vai faltar algumas coisinhas quando nós descansarmos no Senhor. É por isso que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós vamos passar 1 milênio com Ele antes dele fazer o novo céu e a nova terra. Né? Nesses 1000 anos, a gente vai aprender essas coisinhas que faltaram. Né? Mas Jesus também, ele fala um texto, ele dá uma palavra num texto de Mateus, e ele fala assim: o que está escrito e como você interpreta? Isso na teologia a gente trata como exegese e hermenêutica. Né? O que está escrito, né, ali e como você interpreta? Muitas vezes o que está escrito é uma coisa, o que eu interpreto é outra. Por quê? Porque o que está escrito, para que eu interprete, eu tenho que ter conhecimento. E daí volta ao texto de Oséias. Se eu estiver perecendo por falta de conhecimento, eu vou interpretar errado. Né? Como, por exemplo, o texto aqui de João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus fala aqui. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Então, Jesus está dizendo, eu deixo-vos a paz. Né? Quantas vezes vocês que estão nos acompanhando, e a irmã Jô, na sua experiência cristã, né? Quantas vezes a irmã já ouviu que Jesus veio para trazer paz? Então, às vezes até as pessoas acham que está errado, né? Porque tem texto que ele não disse exatamente isso. Né? Mas as pessoas têm essa ideia de paz com Jesus, né? E daí, se eu me aproximar de Jesus, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, minha vida vai ser um mar de rosas, né? E aqui o próprio Jesus, ele está falando, eu deixo-vos a minha paz, né? A questão é que eu tenho que compreender dentro do contexto qual é essa paz que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de uma paz, como eu já disse, que não pode depender da circunstância. Paz interior. É uma paz interior. Então, vamos dizer assim, uma linguagem que era popular, já está ficando antiga, mas era popular, é você ficar zen. Né? Então, você está em paz. Mas na sua experiência de vida cristã, você vai ter problemas. Como cristão, você vai ter problemas. É por isso que o próprio Jesus, aqui no texto de Mateus 10, né, Mateus capítulo 10, versículo 34, olha o que ele fala. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, o que não é muito difícil, né? Nora e sogra... Geralmente tem controvérsia. Tem atritos, né? Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Tá? Então, como que no texto de João 14, né, Jesus escreve que ele veio para trazer paz, e em Mateus 10, 34, ele fala, não penseis que vim trazer paz à terra. E aqui ele coloca os conflitos que acontecem quando uma pessoa aceita a Cristo e quer seguir os seus ensinos, quer ser discípulo de Cristo, quer ser de fato um cristão, né? Jesus está falando, quem quiser me seguir vai ter conflitos, né? Eu vi muitos na vida já. Né? Adolescentes que foram expulsos de casa por terem mudado de religião, por exemplo. Sim, porque não faz parte da tradição familiar, né? Então tem muitas questões assim. Agora, o que acontece aqui? Que contradição existe entre o texto de João e entre o texto de Mateus? Afinal de contas, Jesus veio para trazer paz ou não veio? Ou veio para trazer espada. Ou veio para trazer guerra, veio para trazer espada. Quando nós interpretamos o texto corretamente, o que nós vemos? Jesus veio para trazer paz, mas essa paz ela tem que estar em mim, ela não tem que estar em torno, ela não vai estar à minha volta, ela não vai ser transmitida para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que aceitam a Cristo. Então, numa família onde todos são cristãos, todos aceitam a Cristo, quando alguém fala uma má palavra, ele já sai correndo e fala desculpa, perdão, vamos orar junto, essa família vai ter uma paz diferente, né? Agora, numa família onde um aceita, o outro não aceita, né? Um é cristão, o outro é alcoólatra, né? É difícil. Vai ficar difícil a convivência, né? Então, um tem um vocabulário sadio, o outro só fala palavrão, né? Então essa convivência vai ser difícil, e é nesse contexto que Jesus está falando, eu não vim para trazer paz, porque a pessoa que vive dentro desse conflito vai ter dificuldade em ter paz com relação ao ambiente em que ela vive, mas ela não pode perder a paz dentro de si mesmo, esta paz que Jesus veio dar em João 14, né? Então não é que o texto é contraditório, é que ele está mostrando contextos diferentes, mesmo que seja dentro de um mesmo espaço. Qual é o contexto diferente no mesmo espaço? Eu posso não estar num ambiente de paz, mas a paz tem que estar em mim, independente do ambiente que eu estou vivendo. Exatamente. Então aí é a paz de Jesus, né? Essa é a paz de Jesus. Essa é a paz, como diz, a paz que excede todo entendimento, né? Todo entendimento. E aí nós temos, né, muitos outros textos que vão nos falar a respeito disso, né? Começando o texto de João aqui, 5,39, né, onde ele coloca assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim, né? Qual que é a controvérsia que tem nesse texto? Qual que é o problema desse texto aqui, né? O que a irmã viu aí nesse texto? Nesse texto, eu acho que Jesus pede para que a gente examine, né, profundamente, pesquise, né? Não é superficial, não é ler. Nós não podemos ler só a Bíblia, nós temos que estudá-la, né? É diferente. Então, isso que a irmã colocou, né, já é uma interpretação, né, pessoal, né? Não, ela é pessoal, mas ela é equivocada. Ah, olha só, eu nem sabia disso. Mas a maioria das pessoas interpretam dessa maneira, né? Ela é uma interpretação equivocada, por quê? Porque Jesus não está mandando ninguém examinar as Escrituras. Ele só está comentando de quem já faz isso, né? Muito bem. Né? A colocação do verbo, inclusive na maioria das traduções, aqui está numa tradução mais atual, mas na maioria das traduções ele está assim, examinais as Escrituras, né?
porque julgais nela ter a vida eterna, né? Então, Jesus não está dando uma ordem, fala, você tem que ler as Escrituras. O que Jesus está fazendo é um comentário. Como que vocês examinam as Escrituras e ainda não me reconheceram? Sim, era uma coisa para aquela época, né? Para aquela época, porque Jesus não está falando para leigos nesse texto, ele está falando para doutores da lei, né? Então, o que ele está falando? Vocês examinam as Escrituras e como vocês não me reconhecem? Né? Porque as Escrituras falam de mim, né? Se as Escrituras falam de mim e vocês examinam as Escrituras, então como, né, que vocês não me reconhecem como eu sou, como Messias, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como aquele que viria para instaurar o seu reino na terra? Se vocês estudam as profecias, vocês têm que saber que a minha mãe engravidou sendo uma virgem, engravidou do Espírito Santo, que eu nasceria em Belém, que eu ia morar em Nazaré, né? Que eu, né, chegaria aqui montado num jumento, né? Então, tudo isso as Escrituras já falavam. Então, vocês examinam as Escrituras e como é que vocês não me reconhecem? Né? Então, é um comentário, não é uma ordem, né? E aí a gente vê que se a gente não observar com cuidado, né, a própria leitura, ela vai levar a uma interpretação que não é a ideal por texto. Às vezes até a tradução, né? Porque Sim. no examinar as Escrituras parece uma ordem, né? Então, mas a ordem seria examinem e não examinai. Então a tradução... Não, examinais, né? Seria examinem as Escrituras, daí seria uma ordem. Agora, examinais as Escrituras, daí não. É só um comentário. É só um comentário. Né? Então, assim, a começar desse texto, a gente já vê que as controvérsias maiores estão na interpretação, não só do conhecimento, mas até da maneira que eu leio o texto. Né? A maneira que eu leio o texto pode me levar a uma interpretação equivocada. E é também a questão do contexto, né? Porque se Jesus está comentando entre os doutores da lei a questão de eles terem examinado e não interpretarem ele como Filho de Deus, é um contexto que a gente às vezes ignora, né? Sim, sim. Né? Porque, na verdade, também nós fomos, a maioria das pessoas foram induzidas a interpretar o texto dessa maneira. Né? Então, quando a gente é induzido a olhar para um tipo de foco, né, a tendência que nós temos é ter sempre o mesmo foco. Né? É por isso que eu sempre falo para as pessoas, vocês que têm Bíblia de estudo em casa, nunca marquem a Bíblia. Né? A minha Bíblia que eu uso é uma Bíblia de estudos, né? No caso aqui a minha Bíblia é uma Bíblia Andrews, é uma Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, sendo uma Bíblia de estudos. A Bíblia NVI é uma Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia de Nova Versão Internacional, que também é uma Bíblia de estudos. Se vocês pegarem todas as minhas Bíblias, vocês vão perceber que ela não tem um texto marcado, ela não tem uma anotação, ela não tem um risco, ela não tem nada. Ela só tem meu nome na frente ali para saberem que é minha. Né? É só isso que ela tem. Por que eu não marco o texto? Tem pessoas que têm mania de ir marcando o texto, vai riscando, coloca comentário do lado, né? Por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque isso vai cercear a ação do Espírito Santo, né? Porque se eu marco um texto e dou uma interpretação para ele, todas as vezes que eu ler o mesmo texto, eu também vou ler a interpretação que eu dei. Né? Às vezes o Espírito Santo quer aplicar de outra forma. Quer aplicar de outra forma. E daí eu não permito, porque eu já marquei. Né? Então eu só mantenho um foco. E daí eu acabo não crescendo no conhecimento, porque eu fixei o meu pensamento e a minha interpretação num foco só. Acabar negando a orientação de Oséias, né? Sim, né? Não se permite continuar a crescendo no Senhor. Né? Então isso acontece, né, com muitas pessoas, claro,
de todas as igrejas, de todas as denominações, que muitas vezes nem buscaram na Bíblia o estudo e a interpretação correta. Muitas vezes ele só ouviu falar, porque o seu líder religioso, o seu pastor, o seu padre, né, falou daquela maneira, e você nem foi conferir. Ele falou, você falou, legal, é isso mesmo, você absorveu como verdade, e você reproduz aquilo como verdade, e às vezes não é. Né? Mas é porque foi induzido assim, que é o caso do texto aqui, né? Vocês examinam as Escrituras, né, porque julgam ter nelas a vida eterna, né, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus não está mandando examinar, ele está só fazendo um comentário. Você já examina, né? E está interpretando errado ainda, Ele né? está interpretando errado ainda. E continua até hoje. Essa questão aí se avoluma, só se avoluma. Se avoluma cada vez mais, vai piorando a situação, né? Como nós temos aqui também, né, a expressão que é do rico e Lázaro, né? O texto de Lucas 16, de 19 a 31, né? Então, né, o que é esse texto, né, do rico e Lázaro, né? Por que esse texto está inserido na Bíblia? Então, e ele parece que causa tanta divisão entre as pessoas, né? Porque é por ler e interpretar do modo que eu acho que deva ser, né? Sim. Né? Então, assim, né, eu volto mais uma vez frisando, é a questão de não conhecer a cultura da época, né? O que esse texto significa e o que ele significava para aquela época e para aquele contexto, né? E daí o que as pessoas fazem? Interpretam o texto como se ele fosse escrito hoje, né? Como se ele, né? Então, às vezes eu uso um exemplo para as pessoas entenderem. Eu falo assim, a pessoa escreve hoje num papelzinho, num bilhete, num guardanapo, ele está num restaurante, ele escreve lá, ele está meio depressivo porque fez um mau negócio, e ele escreve lá num guardanapo assim, né? Comprei um carro e a vaca foi pro brejo. Né? Daí, daqui a 2000 anos, esse papelzinho é achado. Daí eles vão interpretar esse papelzinho. Né? Daí eles vão lá e olham aquela frase lá, comprei um carro e a vaca foi pro brejo. O que significa isso? Daí ele vai começar a fazer exegese do texto. Comprei um carro. Que tipo de carro que é? É um carro mecânico? É um carro com tração animal? Que tipo de carro que é? Não, com certeza é um carro de tração animal, porque a vaca foi do brejo. Né? Que diferença, né? Que diferença. Então, ele comprou um carro, é um carro de tração animal, né? E ele ficou chateado porque a vaca foi pro brejo e ele atolou o carro. Né? Então eu dou uma interpretação completamente errada. Por quê? Porque o contexto da pessoa que está interpretando, ele não conhece essa expressão. E na Bíblia nós temos muitas expressões semânticas, né? Muitas expressões que fazem parte da sua época. Existem muitas, vamos dizer, quando nós falamos, né, de uma maneira mais polida ou teológica, expressão semântica, né, traduzindo numa linguagem popular, é gíria, é pensamento popular. Né? Na Bíblia tem muito isso. A história do rico e do Lázaro, ela era uma história conhecida, contada por uma religião, na época que era conhecida como religião de mistérios. A religião de mistérios era um ocultismo, um espiritismo na época, né? Em que ela tinha essa história, né? E Jesus utiliza dessa história, que é muito conhecida, né? Porque acabou sendo difundida entre o povo, e Jesus usa essa história, porque as parábolas de Jesus ele sempre usa um contexto popular, né? Então Jesus usa esta história porque ele quer mostrar um ponto específico na Bíblia. Toda parábola, ela não está preocupada,
né, com ética, com moral, com erros. Ela não está preocupada com isso. Ela tem um ponto específico que Jesus quer mostrar. E normalmente esse ponto ele está no final da parábola, né? O primeiro ponto, o decorrer da parábola, ele é só o decorrer da parábola, ele é só a história em si que eles estão ou conhecendo ou vivenciando, né? Mas o final da parábola, né? O que Jesus quer mostrar? Quando você vai para Lucas 16, né? Versículo 31, olha o que Jesus fala, que é o final da parábola, a conclusão que ele quer dar. Ele quer colocar assim, ó: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem é que iria ressuscitar depois de morto? Jesus seria o próprio Jesus, né? O que Jesus está falando nessa parábola é: olha, eu vim e me fiz carne, estou habitando em vocês, estou falando a verdade para vocês, né? Quem não acreditar em mim agora, nem depois que eu ressuscitar, não vai acreditar. É isso que ele quer levar as pessoas a pensarem. Mas o enredo desta parábola, ele é um enredo ligado ao espiritismo da época da religião de mistérios, que também é muito conhecido hoje, tanto que ele tem uma relação de troca, ele tem uma relação de recompensa, ou como diria, né, como se diz no mundo, na teologia ou na expressão espiritualista, você tem uma relação de karma, né? Então, assim, o rico viveu muito bem aqui, né? Daí ele tem que sofrer na outra vida, né? Lázaro sofreu aqui, daí vai viver bem na outra vida. É uma relação de compensação. Isso é uma interpretação, né, espiritualista da religião de mistério, que era a religião da época, né? Que já porque o espiritismo é uma religião muito antiga, né? O ocultismo é uma religião muito antiga. Então, o que Jesus está falando, o que ele está falando é que quando ele fala, olha o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. O que significa esta expressão, Moisés e os profetas? A Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia. O que Jesus está falando é por que Moisés? Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Por que os profetas? Porque os profetas escreveram o restante da Bíblia, né? Moisés também era um profeta, né? Mas ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se acostumou a usar o termo, né, a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas. As duas expressões significam a mesma coisa, Bíblia. Né? Então, quando Jesus fala, olha, vocês aí que estão estudando, né, vocês têm a Bíblia na mão, né? Vocês têm a Bíblia na mão, não precisa vir alguém dos mortos para falar com você. Esse negócio de falar com morto, isso não existe. Aliás, isso é proibido pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela fala a respeito da necromancia, né? Não busquei falar com os mortos, né? Os necromantes, né? Necro, né? Da morte, né? O necromante é aquele que busca, né, o morto para falar, para ter alguma informação. Isto não é possível, por quê? Porque os mortos, eles não têm acesso, né? Que é uma outra coisa, que é um erro dessa parábola aqui, né? Porque nessa parábola aqui você vê o mendigo, Lázaro, né, que é o mendigo que foi para o paraíso, né? Ele está bem, está tranquilo, está tudo ótimo, né? Mas
O rico, que teoricamente teria ido para o inferno, para o lugar de sofrimento, ou na teologia espírita de hoje, para o umbral, né? Ele foi para esse lugar de sofrimento, né? Então, ele consegue ver o céu, né? Ele consegue ver Lázaro sendo abraçado, né, por Deus, na expressão, né, do seio de Abraão, ali sendo abraçado por Deus, o que iria piorar o sofrimento dele, né? Porque se você está sofrendo e vê alguém bem, você, né, sofre mais. Você sofre mais, né? Então a ideia é que Jesus quer passar nessa parábola não é que o conto desta parábola seja verdade, porque existem muitos pontos dessa parábola que são contra a própria Bíblia. A relação do karma, a relação do sofrimento, do umbral ou do purgatório, onde você tem que sofrer primeiro para depois alcançar o paraíso, né? As pessoas que estão no lugar de tormento, mas que conseguem ver o céu. Quem está no céu não consegue ver quem está embaixo. Então, né? Como é que o céu é tão próximo do lugar de tormento? Como é que o céu é tão próximo um do outro, mas é intransponível? E se é intransponível, né, como que quem está lá sofrendo consegue ver? Né? Então você vê que a parábola ela tem um monte de erros, né? Mas o que Jesus quer mostrar, ele não quer ficar dando atenção para esses erros, ele não está corrigindo a história, né? Ele só está usando a história para falar: se você não acredita no que está escrito na Bíblia, nem depois que eu ressuscitar vocês vão acreditar. Por quê? Porque eu estou cumprindo o que está escrito na Bíblia, eu estou fisicamente aqui cumprindo o que está escrito na Bíblia. Se vocês não acreditam no que vocês estão vendo, depois que eu ressuscitar, você não vai me ver mais, né? Porque ele ia voltar para o céu, né? Ele ia voltar para o céu. E a única coisa que fica é o quê? A Bíblia. A Bíblia. A lei e os profetas. Moisés e os profetas. Daí, hoje nós vivemos a mesma história. Se você não acredita no que está escrito na Bíblia, você também não acredita em Jesus. Né? E se você não acredita em Jesus, você não pode se considerar um cristão. Né? É forte, né? É complicado isso, né? É muito forte, realmente. Porque daí é onde eu sempre falo a divisão que existe. Tem muitos religiosos que não são cristãos. Eles são apenas religiosos. E isto existe em todas as religiões, em todas as denominações. Tem pessoas em todas as religiões e denominações também que são adoradores em espírito e em verdade. Mas também tem aqueles que estão lá dentro como instrumento de Satanás, né? Está lá só para perturbar, está lá só para atrapalhar, só para criar confusão, né? E tem gente que está ali dentro também fazendo essa compensação, né? Essa compensação, tem muitas pessoas que eu uso uma expressão assim que a Ivone não gostava que eu usava, né, essa expressão, porque ela é uma expressão forte realmente, mas eu falo assim: tem gente que quer apresentar uma santidade de uma maneira que é a prostituta que quer virar freira, né? Então isso faz parte dessa lei de compensação. Então eu cometi muitos pecados no passado, agora eu tenho que ser totalmente santo, né? Para compensar o pecado que eu fiz no passado, como se isso fosse uma balança para Deus. Se Deus perdoasse só por causa disso, né? Se Deus perdoasse só por causa disso, né? Então, eu cometi muitos pecados no passado, então agora eu tenho que ser vegetariano, agora eu não posso tomar refrigerante. Isso é penitência, né? E Deus não quer penitência, Deus quer a felicidade das pessoas. Né? Não que ser vegetariano é um problema, né? Quem quiser ser, ótimo, né? Mas não faça isso com o motivo da compensação, né? Porque isso é errado e isso vai tornar uma pessoa apenas religiosa e não um cristão. Né? É esse que é o grande problema. Começa a criticar os outros, né? Não é sério. E daí vem Paulo em Romanos 14 e fala: gente, né, se respeitem. Né? Quem come carne não critica quem come legumes não critica quem come carne, né? Então ele fala: se respeitem, tenham harmonia, né? Mas são
textos que, se fossem melhor compreendidos, ele tem uma lição muito maior por trás. Com certeza. Não. Nossa, foi muito bom saber dessas coisas. Né? Uma lição muito maior por trás, porque o que Jesus está falando é: olha, eu vou ressuscitar. E se vocês não acreditam na Bíblia hoje, nem depois que eu ressuscitar, vocês vão acreditar. Porque hoje eu estou cumprindo aqui com vocês. E depois que vocês não me verem mais? Como é que vai ficar? Porque vai vir mais revelação. Porque até então eles só tinham até Malaquias. Só tinha o Velho Testamento. Só tinham o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Né, que é um termo horrível também para a teologia, porque não existe o Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse. O que houve foi uma continuidade do Testamento que nasceu em Gênesis. A promessa da restauração e de vida eterna. Né? Isso, porque o Evangelho ele é um só e ele é eterno. Né? A ideia de Novo Testamento dá a ideia assim que então o que era passado acabou e agora a gente vai viver, né, diferente. Vamos desprezar o velho? Vamos desprezar o velho. Se você fizer isso, é você construir uma casa e tirar o alicerce. Né? Com certeza. Se você fizer isso, você vai derrubar. Então esse o que Jesus está mostrando é: olha, se vocês não acreditam no que está escrito na Bíblia, e hoje eu estou com vocês ensinando, quando eu morrer e ressuscitar, que daí vocês vão ter que acreditar só porque o Espírito Santo está mostrando para vocês, e o Espírito Santo é invisível, mas ele está mostrando para você o que é verdade na Bíblia, vocês também não vão acreditar. Né? Se você não acredita, se você não consegue desenvolver fé, você não vai acreditar de maneira nenhuma. Né? Que é o caso que a gente tem, por exemplo, da morte de Jesus, do próprio Jesus na cruz, mostrado ali, apresentado pelos dois ladrões, né, que estão um de cada lado dele ali, né, que um representa a oportunidade da salvação e o outro a perdição e a destruição eterna. Né? Então, e aí tem um problema da escrita, né? Porque os textos originais, eles são escritos em grego, nesse caso. Né? Será que naquela época tinha vírgula? Acho que não, né? Naquela época não tinha, pontuação. Além disso, não tinha papel. Né? Porque ali eles já tinham o papiro. Né? Que, na verdade, papel é uma adaptação do papiro, né? Mas é uma folha vegetal. Né, que é diferente do pergaminho, que é uma folha de pele de animal. Né? Então, o papiro, né, foi adaptado para a língua portuguesa como papel, mas como ele é papiro, o certo seria paper. Né? Em alguns lugares né? Sim, o paper. Né? Tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. Mas, na verdade, vem do papiro. Né? Ele não tinha uma produção extensa como tem hoje. Né? Você não conseguia produzir papiro como você produz folha de sulfite hoje. Né? Não tinha impressão na época, era copiado à mão. E para escrever em folhas era muito caro. E poucas pessoas sabiam escrever. Por isso que precisava dos escribas, daqueles que escreviam. Né? Era só escrever. Paulo mesmo, ele praticamente não escreve. Ele tem, né, uma pessoa que escreve por ele, ele só dita. Né? Porque existe uma técnica para escrever, para otimizar o tamanho do papiro, porque era caro demais. Então, o que eles faziam? Para ficar melhor a leitura para eles na época, eles estão escrevendo em grego, que é a língua mais comum da sua época. Então eles escrevem tudo em letra maiúscula, sem espaço e sem pontuação. Porque eles têm que ocupar o máximo possível da folha. Né? Então eles pegavam no cantinho ali e até o final da folha, assim, ocupando o máximo, para não ficar tão caro. Né? Você não tem tantas folhas disponíveis. É um pensamento que a gente não tem hoje, porque hoje você vai numa papelaria e você compra um caderno de 200 folhas e ele é barato. Né?
Então, naquela época não era assim. Então, o texto original, né, ele estava em letra maiúscula, ele não tinha pontuação, ele não tinha vírgula, ele não tinha nada, né? Isso foi colocado depois, né? E colocado depois, juntando com a questão de não considerar a interpretação da época, daí você tem muitos problemas. Porque uma vírgula e um ponto no lugar errado pode levar uma interpretação completamente diferente. Muda tudo, né? Que é o caso dos dois ladrões ali ao lado de Jesus, né? Lucas 23, né? Um dos ladrões, o que ele fala para o outro? Você vê que ele prega para o outro, né? Ele prega o evangelho para o outro. Ele foi... Né? Ele fala para o outro assim, fala, olha, nós temos motivo para estar aqui. Né? Pare de zombar de Jesus. Né? Nós temos motivo para estar aqui. Ele não. Né? Então, ele reconhece o seu pecado, o seu erro. Né? Há uma confissão diante de Jesus. Isso. Né? Ele fala, eu reconheço por que eu estou aqui. Por que você não reconhece? Né? Daí ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Né? No teu reino, lembra de mim quando você estiver lá. Isso mostra o quê? Que ele também já tinha ouvido e cria na ressurreição. Né? Porque ele estava morrendo. Né? E ele sabia que Jesus iria ressuscitar e instaurar o reino dele e falar, olha, quando o Senhor fizer isso, lembra de mim. Daí, o que é a tradução? Daí, o que Jesus responde para ele segundo a tradução? Né? Segundo a tradução na língua portuguesa. A tradução diz assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a tradução ficou assim, em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Tá. Jesus morreu, o ladrão morreu no mesmo dia. Jesus foi para o paraíso? Não, ele foi para a tumba, né? Ele foi para a tumba. Ele nem depois da ressurreição, ele não foi para o paraíso. Exatamente. Né? Porque ele cumpriu todos os seus dias aqui na terra e ele só vai 40 dias depois. 40 dias depois, né? Então ele estaria mentindo pro ladrão, só para o ladrão ficar confortável, falar assim, não, eu não vou esquecer de você, não. Igual o copeiro falou para José, que estava na prisão, falou, não vou esquecer de você, não, depois esquece. Isso. Né? Mas a Bíblia diz que Deus não mente. Né? Deus não mente. Então, na verdade, esta palavra, quando nós olhamos no grego, né, além da pontuação estar errada, a palavra em si também está errada. Ela é uma palavra, ela é vamos dizer, que na sua essência é um advérbio de tempo, né? Mas na sua colocação, ela é apenas uma interjeição. Ela não está sendo usada como advérbio. E por isso, a possibilidade de tradução dela, né, seria, e a própria tradução, seria muito melhor se eu traduzisse como uma interjeição e não como um advérbio de tempo. Né? Então, se eu traduzisse assim, e cabe no texto, né? Jesus vira para ele e fala assim, ao invés dele falar, lê o texto para mim de novo aí, por favor. Hoje estará comigo no paraíso. Em verdade te digo, estarás hoje comigo no paraíso. Essa tradução é em verdade te digo. Em verdade é uma verdade absoluta. Né? É um superlativo que o hebraísmo usa, né? Repetir a palavra para dar um superlativo. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se olhar no texto original, considerando que a palavra está sendo usada como uma interjeição, até porque Jesus não foi naquele dia para o paraíso, então o que Jesus está falando é assim, eu vou te falar uma verdade agora, estarás comigo no paraíso. Né? O dia que eu for, né? O dia que eu for. Eu vou te falar uma verdade agora. Hoje eu vou te falar uma verdade. Você vai estar comigo no paraíso. Né? Tanto que o hoje é presente e o estarás é futuro. Né?
Então, a questão é que a pontuação foi errada, a tradução foi errada, né? E isso levou a má interpretação e levou a teologias equivocadas, como, por exemplo, o imediatismo da ressurreição na morte, né? Onde a pessoa, quando morre hoje, já vai direto para o céu ou para o inferno, que são duas teologias contrárias à Bíblia, né? Porque quem morre hoje vai para o descanso, aguardando a ressurreição na volta de Cristo. Porque se ele já estivesse direto com Deus, né, para que serve a ressurreição? Ou para que tem juízo, então? Para que tem juízo, né? Essa ideia do juízo também, né, é uma ideia bastante equivocada que as pessoas têm. Porque nós somos julgados durante a vida, nós não seremos julgados após a morte. Né? Já vai ter um relatório, né? Quem está vivo, né? Você que está vivo me ouvindo, você que, né? Nós que estamos aqui falando, quem está vivo já está sendo julgado, né? A prova disso é a própria ressurreição. Quem vai participar da primeira ou da segunda ressurreição vai participar porque já foi julgado, né? Quando a Bíblia fala a respeito do julgamento final, ela não está falando exatamente de um julgamento, ela está falando de que vão abrir livros, muitos livros vão ser abertos, e Jesus, né, Deus vai apresentar para cada um o motivo da sua destruição. Né? Porque muitas pessoas, né, vão estar ali e falar, mas por que eu não fui salvo? Né? Tem gente que vai discutir com Jesus, é o texto do Mateus 7. Né? Mas Senhor, em teu nome, né, eu não expulsei demônios, eu não fiz milagres, eu não curei, né? E qual é a resposta de Jesus? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, mas ele está discutindo com Jesus porque, para ele estava fazendo tudo certo. Mas ele não entendeu a Bíblia, ele não entendeu o texto, ele não viveu o cristianismo, ele tinha uma vida completamente equivocada, completamente errada. Né? Então, essas interpretações, né, levam a teologias erradas. E isso é o problema. Então, o que Jesus está falando aqui no momento da crucificação é: eu vou te falar uma verdade hoje. Estarás comigo no paraíso. Hoje eu te falo o que vai acontecer no futuro. Assim como Jesus fala para mim, né, para nós aqui, para vocês que estão nos acompanhando, né? Viva segundo a beleza e os mandamentos de Deus. Busque aplicar a Bíblia na sua vida, viva com integridade, com fidelidade, com amor, com respeito, com carinho, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, né? Cumpra a palavra de Deus na sua vida hoje e estarás com Ele no paraíso amanhã. É uma promessa. Né? É uma promessa. Jesus fala o que nós temos que fazer hoje e dá a promessa do que será o amanhã. Que bom, né? Que bom. Que Deus nos ajude a cumprir o que Ele pede de nós hoje. Sim. Por isso que esse programa existe, para a gente entender o que Deus quer de nós agora, não é mesmo? É muito bom descobrir a verdade eterna. Vamos orar então, pastor? Sim, o pastor poderia orar conosco? Vamos orar, e vamos orar com este pensamento, né? Que nós não somos perfeitos, mas podemos oferecer o nosso melhor para Deus. Né? Então, que Deus abençoe e fortaleça, né? E que você se permita ser guiado pelo Espírito Santo para conhecer mais de Deus a cada dia. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos conceda da Tua paz, nos dirija pelo Teu Santo Espírito, que cada dia mais nós possamos interpretar e viver a Tua palavra com integridade e com fidelidade. Amém. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Eu peço as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Que o Senhor os abençoe e os guarde, cuide das suas necessidades e que a vida deles e cada família que eles representam estejam em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.